Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Career Fluent. Eu me chamo Letícia e hoje a gente vai falar sobre feedback. Esse é um assunto que dá para fazer acho que uns 10, 15 vídeos, né? Feedback. Então a gente vai começar bem do começo, bem simples. Como pedir feedback para o seu chefe, para o seu line manager, certo? Nesse mundo corporate, no mundo corporativo. Antes de entrar no e-mail, então aqui o cenário, por sinal, né, o cenário que a gente vai simular é o seguinte: então você vai mandar um e-mail, uma mensagem no Teams ou no Slack, que seja para o seu chefe, pedindo para marcar uma reunião com ele ou com ela, né, para fazer uma sessão de feedback e vai ser a primeira sessão do ano. Brasileiro vai falar feedback, mas a pronúncia correta é sempre feedback, porque não tem um i. Então se você quebrar a palavra feedback em duas, né, feedback. Se você quebrar ela, você vai ver que não tem uma vogal depois do D. Logo, não faz sentido a gente falar feed. E também não há uma vogal depois da palavra back, para a gente falar que. Então, não faz sentido ser feedback. Mas a gente brasileiro, a gente gosta de pôr vogal em tudo, então por isso que a gente acaba falando, feedback. Só lembra tomar cuidado que quando você for falar com um americano, canadense ou alguém de qualquer país que fala inglês, né, Austrália, enfim, se você falar feedback, eles vão ter dificuldade de entender. Então, lembra que não há vogal, certo? Depois de feed e nem depois de back. Então, morre no feed e morre no back. Quando você for marcar uma sessão, mas para esse vídeo aqui você vai me ver falando feedback, você vai me ver falando feedback, tá? Só para você saber, tanto faz, vocês vão me entender, brasileiros. Um ponto importante antes da gente entrar no e-mail em si é entender um conceito do fiscal year, que é o ano fiscal, e o quarter. A maioria das empresas trabalham com o ano fiscal de janeiro a dezembro, mas isso não é uma regra, tá? Eu já trabalhei em empresa que o ano fiscal começava, sei lá, tipo, acho que era abril mais ou menos, muito doido, muito diferente. Isso vai de empresa para empresa, mas sim, o tradicional, mais o comum aí que você vai ver, é de janeiro, January, até dezembro, certo? Dezembro. E aí você trabalha com o que eles. Quando você está trabalhando no mundo corporativo, eles vão falar, Q1, Q2. Você vai ver muito isso. Q1, Q2, Q3 e Q4. O que é isso? São os quarters do ano. Então, para uma empresa que considera o ano fiscal de janeiro, January até December, o Q1, o first quarter, eu vou pôr aqui entre parênteses, né? O first quarter, o primeiro, né, quarto do ano compreende janeiro, January, February e March. Então, quando alguém no seu trabalho falar Q1, ele vai estar se referindo a esse período. Quando ele falar Q2, quando essa pessoa falar Q2, certo? Ela vai estar falando sobre o segundo quarter. Então, aqui é o second quarter, certo? Então, aqui ele vai estar falando dos próximos 3 meses. Então, abril, certo? Abril, April, May and June. Q3, mesma coisa. Então aqui a gente está falando do third quarter, o terceiro quarter. Não presta atenção no caps lock, hoje eu não estou acertando nenhum caps lock. Mas vocês entenderam. Q3 é o third quarter, e aqui a gente está falando de July, August e termina em September. E finalmente o fourth quarter, certo? A gente vai falar que vai de October, November e tradicional, fim do ano, December. Perfeito, certo? Legal. De novo, isso aqui pode ser que você encontre uma variação, pode ser que você encontre uma empresa que o ano fiscal começa em abril e muito provável que o ano vai começar em abril, entendeu? Maio e junho. Vai encontrar variações. Isso aqui é só se o seu ano fiscal for nesse formato tradicional. Ok. Ok, com isso em mente. Então agora a gente já sabe o que são os Q1s, Q2s, enfim, né? Que a gente escuta muito esses termos. Com isso em mente, quando você for falar com seu chefe, não só de feedback, mas também de projetos, quando você for falar de plano, roadmap, implantações que vão acontecer ao longo do ano, janelas de manutenção, né, as maintenance windows. Quando você for falar com seu chefe sobre isso, normalmente ele vai falar, isso não é Q1, Q2. Então é muito comum americano-canadense se referir a esses períodos de 3 meses do ano como Q1, Q2, Q3, Q4. Para a gente brasileiro, talvez não seja tão automático. Então, uma dica que eu fico é dar uma estressada isso aqui para você meio que decorar e ficar de Q3, ele tá falando que é aqui, ó.
Ele quer dizer nesse período. E tenta lembrar mais uma coisa, de novo, isso aqui não é relacionado a feedback, mas só vai ajudar vocês no mundo corporativo. Lembra que quando você estiver trabalhando com canadense e americano, porque é o hemisfério norte, certo? Então as estações do ano são invertidas em relação a nós aí no Brasil, certo? Que é o hemisfério sul. Então, quando ele falar, Q1, normalmente ele vai falar during winter, durante o inverno, during winter time. E aí você vai falar, nossa, não, mas janeirão, fevereirão, né? Fevereirão, como que é inverno? Porque é inverno aqui. É onde está nevando, tá ruim. April, May, June é onde a gente começa com a nossa primavera aqui. Então, é o spring break. Então, aqui você vai ver muito spring break. Eu vou fazer um vídeo depois explicando mais em detalhes sobre isso, certo? E aí depois você vai ver que aqui July, August, September, teoricamente é o fim é o verão, certo? Então é summertime. Já entrando finalzinho de setembro aqui, ó, já entrando no outono. Quanto mais ao norte você for, por exemplo, norte do Canadá, mais cedo começa o outono. Então, lá no começo de setembro você já vai ter outono, tá? Mas como nos Estados Unidos, que é o sul do Canadá, então quanto mais ao sul dos Estados Unidos você for, mais tarde vai ser esse outono, tá bom? Mas de qualquer jeito, aqui a gente vai ter oficial o outono aqui, ó. Setembro, mais ou menos, outubro, 100% outono, novembro, de novo, fim de novembro, dezembro, você já tá basicamente no seu inverno, tá? Mas aqui oficial vamos falar fall, mas tem muita gente que gosta de falar autumn e dá igual que é o outono. Beleza? Por que de novo eu tô falando isso? Porque às vezes você vai estar conversando com o seu chefe e ele vai falar para você assim: vamos marcar uma reunião pro Q3 no verão. Aí você fica, oh meu Deus, é isso que ele quer dizer, tá? Talvez faça uma colinha com isso aqui, é uma recomendação que eu tenho. Eu fiz isso logo quando eu me mudei para cá e comecei a trabalhar com americano e canadense e hoje em dia eu já sei de cabeça. Mas no começo eu tinha que pensar. Enfim, agora vamos ao tópico feedback. Com isso em mente, então vou tirar isso aqui daqui para facilitar a nossa vida. E aqui, assim, primeira parte, assunto do e-mail, né? Então vamos supor que você decidiu que você quer marcar sua reunião, começou o ano, certo? De janeiro. Normalmente as empresas americanas e canadenses fazem acompanhamento, feedback sessions, certo? Todo quarter. Então, a cada 3 meses você está tendo um acompanhamento aí, um feedback com o seu chefe. E aí, uma vez por ano, você faz o final session, o final feedback, certo? Onde você basicamente só vai revisar o que você conversou ao longo do ano. Esse é o correto, esse é o que deveria ser, no mínimo. E aqui no cenário que eu trago para vocês é exatamente isso. Então, você vai pedir para marcar o seu primeiro feedback session for the Q1, certo? Então, normalmente a gente marca Q1 termina em março, então normalmente a gente marca para meio, fim de março, essa primeira sessão. Q2, né? Então, o Q2 a gente vai marcar, vamos se eu der Ctrl Z aqui, o Q2 termina em junho, então normalmente eu marco meu segundo feedback session para o final de June, e assim sucessivamente. Normalmente a gente marca sempre para o final, mas eu já vi algumas pessoas marcando logo no começo. Então, começo de janeiro, começo de abril, começo de julho, começo de outubro. Tanto faz, se é uma coisa que você vai conversar com o seu chefe, só lembra, né, disso. Ok. Então, aqui uma sugestão que eu dou de assunto, certo? Seria você explicitar que é o Q1, Q2, no nosso caso a gente vai simular Q1, certo? Q1, feedback, aí você pode pôr session, e aí você pode pôr 101, Letícia, vamos supor que o nome da sua, sei lá, da sua gerente, do seu line manager seja Mary de novo. Então, Q1 Feedback Session, 101, Letícia e Mary. Esse 101 é muito importante aqui eu falar, porque muita gente escreve one on one. Mas você também vai encontrar isso aqui. Então, toda vez que você vê 101, é igual, são sinônimos, tá? E aí, bom, um e-mail. Hi, Mary. E aí, aqui de novo, né? Isso aqui é opcional, mas é um coringa, então lembre. I hope you are doing well. Isso aqui, ok? Mas se você não quiser pôr, tudo bem, não tem problema. E aí você vai falar. Could you. Is it okay? Você pode. Dependendo do seu nível de relacionamento com o seu line manager, você pode ser um pouquinho mais casual. Se não for muito casual, né? Se for uma relação mais formal, então você vai ser bem mais formal. Mas lembra que americano e canadense eles gostam que você vá direto ao ponto. Então aqui vamos direto ao ponto.
I would like, então você pode falar I would like to schedule. Você pode pôr schedule ou book our first, nossa primeira feedback session. To get your inputs, certo? Você pode pôr inputs, você poderia pôr insights. No final, é suas ideias, suas opiniões, o que você, né, pra gente conversar. Ou você pode falar, I would like to book our first feedback session to discuss, para discutir my performance, certo? A minha performance during this Q1. Você pode falar assim, tá? E aí você fala. Normalmente, algumas empresas, normalmente empresa grande, eles têm algumas ferramentas de HR que você faz todo esse processo aqui, ó, de marcar a reunião, né, o feedback session e documentar o que foi discutido durante a reunião através dessa ferramenta. Outras empresas não têm isso e é tudo no e-mail, então por isso que eu tô já, óbvio, né? No e-mail é mais fácil de mostrar no Outlook. Mas seria isso. Então você fala que você gostaria de discutir. Você pode encerrar. Let me know. Isso aqui é uma coisa que eu uso bastante, tá? Algumas pessoas elas falam só assim: Let me know if you have some time this week, today. Se você tem algum tempo essa semana, hoje, certo? Eu gosto mais de falar Let me know, o que eu prefiro usar, ok? If um, if you are okay with me picking any available spot in your calendar. Me fala se tudo bem por você, se eu for no seu calendário e pegar qualquer horário disponível. Basicamente é isso que eu quis dizer, no seu calendário, na sua agenda, desculpa. Lembra que calendar é para gente, né, em inglês calendar é agenda, né, e vice-versa. Então seria isso. Aí aqui você pode encerrar com thank you. E só isso aqui já estaria ótimo, já daria bom. Porém, eu vejo muito, cada vez mais, de novo, né, nessas empresas que não têm ferramenta de RH, você já colocar no próprio corpo do e-mail que vocês vão discutir. Então, aqui, topics, aí você poderia continuar, topics for our one-on-one. E aí vem, né, o primeiro, você pode pôr enfim, então viria performance highlights. Então, o que deu bom, o que você fez, things that aí aqui lembra até um pouquinho uma retro, né? Quem trabalha com Scrum, com Agile vai lembrar bem. Do you think? What do you think I did well? Que eu deveria continuar fazendo, certo? Então, o que você acha que eu fiz bem, certo? No sentido que eu deveria continuar fazendo. Aí aqui algumas palavras que você pode usar, se você quiser elaborar, que são palavras importantes. Eu vou listar algumas, certo? Então, impact, go above and beyond. Impacto, go above and beyond. Say above and beyond é uma expressão muito comum no mundo corporativo para falar que você faz mais do que você tem que fazer. Então, você vai acima e além de acima, certo? Então, você vai também uma outra expressão é go extra mile, que seria correr aquela milha a mais, né? No nosso caso é quilômetro, não milha, mas enfim. Outra coisa é value delivered. Você poderia pôr meaningful collaboration. Enfim, tem uma série de palavras aqui de buzzwords que você poderia usar, certo? Segundo ponto para conversar. De novo, isso aqui lembra muito uma retro de Scrum. Seria o que eu preciso melhorar. Então, aqui você colocaria areas that I need to improve, no sentido, áreas que eu preciso melhorar, that I need to work on, que eu preciso trabalhar, né? Que eu preciso melhorar. Então, aí aqui você vai basicamente perguntar para o seu chefe, para sua chefe, você quer saber o quê? Você quer saber, is there anything, tem algo, qualquer coisa, is there anything that you think I could have done differently? Que eu poderia ter feito diferentemente? Tem algo que você acha que eu poderia ter feito de forma diferente? Ou ainda você poderia perguntar, what areas you think I should focus on improving?
Também é uma boa pergunta para se fazer. Que áreas você acha que eu deveria focar e melhorar, né? Então, aí aqui você está falando que você quer algumas buzzwords que você pode querer usar com o seu chefe. Buzzwords é palavra clichê, é palavra. Eu falo coringa, mas é buzzwords porque fica muito utilizada, né? E aí acaba meio que perdendo o sentido. Mas, enfim, são palavras, no final das contas, chave. Opa, não queremos cancelar. Então, aqui você está querendo falar de growth, você quer falar de improvement, já usamos, certo? Você está querendo falar. Deixa eu pensar numa outra aqui. Growth, improvement. Você pode estar falando também sobre development areas, que a gente usou aqui em cima, development areas, que são as áreas que você gostaria de melhorar. Você pode usar opportunities, isso aqui é muito, muito chave. Então, ao invés de você falar que é um defeito, você fala que é uma oportunidade de aprendizado. Então, learning opportunity. It's a learning opportunity. Ou, inclusive, a growth opportunities, certo? Então, tudo isso aqui são palavras-chave para você usar durante a sua sessão com o seu chefe de feedback. Deixa eu trazer para cá. E aí, uma terceira sugestão que você poderia falar com o seu chefe seria do tipo, por exemplo, next steps, certo? Next steps. E aí, aqui você quer saber basicamente o que tem para mim. O que tem aqui para mim, minha carreira. Então, aqui você está falando muito do tipo, eu tenho a intenção de crescer. Apesar do 2, né? Você também está falando de crescimento no sentido de que eu vou melhorar e aí, consequentemente, eu vou crescer. Next steps no sentido de, vamos supor que você tenha, você é sênior na sua área, você atingiu o teto, é isso que eu quero dizer. Então, que é o próximo passo na minha carreira? Aqui a gente fala muito, what is the next step for me in this company? Você pode falar firm também, que todo mundo entende, tá? Na firma aqui na companhia. E aí você pode falar what are the company's priorities, and how I can align myself with them. Então, quais são as prioridades da empresa e como eu consigo me alinhar a elas? Aqui você pode falar, por exemplo, what are the main goals that I should be focusing on the next quarter? Aqui no caso a gente está falando do Q2. Você não precisa escrever Q2, mas é só para a gente aqui durante esse vídeo lembrar que a gente está falando do Q2. Então seria isso. Então, what are the main goals? Quais são os objetivos principais que eu deveria focar no próximo quarter, certo? Então, esses são alguns tópicos para você abordar. Aqui, buzzwords, você pode que eu considero que são importantes, né? A gente já falou de growth opportunities, a gente já falou de development, goals. Eu acho que esses são os mais. Career path é uma palavra boa, career path, se você quiser discutir aqui sobre, entendeu? What is por exemplo, a new challenge, certo? Você está na busca de um novo desafio, você ainda pode ter KPIs aqui que você estiver falando, tipo, what are the company's priorities, no sentido de quais são os KPIs. Você pode também estar falando da empresa, do North Star da empresa. Qual é a North Star da empresa? Então, tudo isso aqui poderia entrar nesse ponto. Nos próximos vídeos a gente elabora mais, né? Isso aqui no mínimo, isso aqui são os 3 pontos que eu vejo no mínimo você deveria estar pronto para discutir com seu chefe, no mínimo, certo? Então aqui normalmente esses 2 primeiros você está discutindo work in progress, isso aqui na verdade é uma última outra palavra, buzzword, work in progress, que normalmente a gente só fala WIP, opa, certo? Então aqui a gente está falando do que eu estou fazendo nesses 2 primeiros pontos, certo? Então eu estou trabalhando nesses projetos e work in progress, certo? E isso que eu tô fazendo, e esse aqui que eu tô fazendo deu bom, esse aqui que eu tô fazendo não deu bom. E aqui a gente tá falando de próximos trabalhos que vão entrar, ó, que é uma outra palavra ótima para usar, na verdade, no meu pipeline, né? No meu pipeline. Pipeline seria o que em português seria na minha esteira de produção, nas coisas que eu tenho que fazer, certo? Pipeline significa cano, mas a gente não quer falar a palavra cano em português literalmente, né? Mas no sentido do meu
no meu pile of things. A gente costuma falar isso, my pile of things. Na minha pilha de coisas que eu tenho que fazer. Uma outra expressão que a gente fala é add more to my plate. More to my plate. Uma pessoa pode ter a lot, por exemplo, eu posso uma expressão que eu falo aqui é I have a lot on my plate. Eu tenho muitas coisas no meu prato agora, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu estou trabalhando em várias coisas. Então você está adicionando mais coisas no seu prato, certo? Então tudo isso é pipeline. Add more things to my pipeline. Add more things to my pile. Add more to my plate. Então tudo isso aqui são buzzwords para vocês terem na cabeça a utilizar com seu chefe. Isso aqui é muito comum, tá? Você vai ouvir isso toda hora da boca de americano e canadense. No mínimo isso. Mas você também tem outros tópicos para falar, claro, durante o seu feedback, que é como for no Brasil, certo? Canadense e americano, eles são muito career oriented, certo? Eles são muito. Isso aqui é deixa eu só fazer assim. Eles são muito career oriented, no sentido de que eles muito trabalho, trabalho, trabalho. Outra expressão muito boa aqui, ó, workaholic, que é viciado em trabalhar. Então eles gostam desse tipo de coisa. Eles costumam falar muito assim. Uma coisa que eu escuto durante todos esses anos que eu tô aqui é a frase, parece que é um mantra deles é You drive your career. Você tem as rédeas da sua carreira, certo? A tradução literal seria você dirige a sua carreira. Mas o que quer dizer é que você está no comando da sua carreira, certo? Então, tudo isso aqui faz parte desse tópico, são palavras, expressões úteis para usar nesse momento do feedback. E é isso. Assim, você pode estar numa situação onde você vai ter que dar o feedback, às vezes você nem é line manager, mas você vai ter que dar o feedback, seja às vezes até para o seu chefe, isso é raro, mas acontece. Às vezes você vai ter que dar o feedback para um peer, um colleague seu, alguém que está no seu mesmo nível, same level, a gente fala, né? Mesmo nível, same level. E às vezes você é o line manager. Às vezes você está assistindo esse vídeo, você é o line manager, você precisa dar o feedback para alguém. Esses outros cenários, né, eu vou trazer nos próximos vídeos. Por hoje seria mais esse aqui, eu acho que é o mais tradicional, né? Você marcando com seu chefe. E acho que deu para cobrir bastante coisa até. Fiquem ligados que semana, na verdade, essa semana, quinta-feira, vai sair mais vídeo com outros cenários de feedback, com várias situações do mundo corporativo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só colocar um comentário aqui no vídeo que eu leio, eu respondo e eu tento incorporar nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.